Olá, essa será a playlist da resolução das questões do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no segundo semestre de 2024, com matrícula no primeiro semestre de 2025. Mas antes de iniciar a resolução da questão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o prazo das inscrições e também as questões que caem na prova da ETEC, para vocês se prepararem melhor, tá? Então, pelo calendário divulgado pela ETEC, as inscrições começam dia 3 de abril, tá? E vão até dia 16 de maio. E aproximadamente, se não me falha a memória, R$45 a taxa de inscrição. E o exame, né, no primeiro semestre aí de 2025 será no dia 8 de junho, mês 6, tá? Bom, e aí as questões que geralmente caem aí, tá? Totalizando as 50 questões, lembrando que na ETEC não tem redação, pelo menos por enquanto. Então tem 15 questões de múltipla escolha, de português, 15 questões de matemática, então essas daqui de matemática nós vamos fazer, né? 15 questões de história, tá? Perdão, 15 não, 5 questões de história, 5 questões de geografia e 10 questões de ciências da natureza. Então, provavelmente a gente faça pelo menos metade aí da prova, né, para ajudar vocês. Lógico que as de matemática a gente já faz, e eu estou fazendo algumas de ciências. Dependendo do tema, se eu tiver habilidade para fazer, a gente pode colocar mais algumas questões de geografia, alguma coisa assim, tá bom? Então hoje nós vamos começar pela primeira questão, tá, do vestibulinho da ETEC, lembrando que as de matemática, as questões de matemática, ela tem na descrição do vídeo uma aula completa com o tema mais resoluções de questões do Enem e da ETEC, tá bom? Então vamos à primeira questão, tá, da ETEC, do vestibulinho que aconteceu no segundo semestre de 2024, com matrícula no primeiro semestre de 2025. E o tema, interpretação de texto. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC de 2024, se preparando para o de 2025. Então vamos lá para a questão 1, que diz o seguinte: as plantas proporcionam uma infinidade de benefícios que são essenciais para a manutenção da vida na Terra, como a produção de alimento e de oxigênio. Além disso, são fontes de matéria-prima para a indústria e, uma vez que são utilizadas na produção de biocombustível e remédios. Outro papel fundamental das plantas é o controle da dinâmica da água na Terra e da temperatura no planeta. Compreender suas funções vitais é importante para promover esforços de conservação no meio ambiente. Em relação ao cultivo de plantas, uma ação que devemos adotar aí está lá as alternativas: evitar adubar a terra a fim de impedir o excesso de nutrientes tóxicos e a proliferação de pragas, como uma das pragas que vai falar como a de plantas daninhas, né? A gente chama às vezes popularmente de erva daninha também, né? São plantas que matam outras. Bom, evitar adubar não, né? O processo da adubação é para fortalecer, dar nutrientes, né, para a planta, né? Então, não, tá? Então, isso aqui tá errado. Permitir que lesmas e caramujos cresçam entre as plantas, a fim de estimular a polinização das flores e formação de frutos.
Bom, esses animais geralmente, né, eles ajudam até no combate de algumas pragas, né, que eles podem se alimentar, né, de algumas pragas aí e tal, mas também das plantas, né, eles danificam as plantas também. Então não é uma boa ação, vamos dizer assim, né, que ele está procurando ações boas, tá? Então esses animais eles podem matar as plantas também. C. Utilizar a quantidade certa de água para cada tipo de planta, a fim de impedir que o solo fique encharcado e as raízes não consigam respirar. Então, isso aqui é uma situação. Dependendo da planta, ela precisa de mais ou menos água, né? Então, é uma possibilidade sim. Mas vamos ver as outras para ver se estão erradas também. Evitar o uso de qualquer tipo de controle biológico, a fim de impedir a proliferação de pragas e insetos, como de transmissores de doença. Bom, então um dos exemplos é a joaninha, né? A joaninha é um animal inofensivo e ela combate algumas pragas também, né? Então, evitar qualquer tipo de controle, não, lesmas e caramujos já é outra coisa. Agora tem outros insetos que eles ajudam até na sobrevivência de plantas e tal, né? E optar por locais bem ventilados a fim de impedir a evaporação da água do solo, o que facilita a condução de seiva pelos vasos de plantas. Bom, evitar a evaporação do solo, mexer com o ciclo da água, é praticamente impossível isso, né? Então, uma das formas também, a chuva também ajuda também nas plantas, né? Então, essa daqui também está equivocada, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Para cuidar de plantas, né, tem a quantidade adequada de água. Algumas precisam de mais, outras de menos água. Então é isso para a questão 1 do vestibulinho da ETEC 2024, segundo semestre. Um abraço a todos, até!